gente, nós somos o Grupo TCA, Trabalho Colaborativo Autoral. O nosso tema é assédio sexual. Ele é composto por eu, Rayane, Eu, Maria Vitória. eu, Jennifer, eu, Eduarda, Eu, José Edivaldo. Eu, Richard Marcelo. Esse é o nosso sumário, são os tópicos que a gente vai falar. O tópico é assédio sexual, fui vítima, o que eu posso fazer, exemplos de assédio sexual, casos de assédio sexual, intervenção e a nossa bibliografia. Assédio sexual e a definição dele. O assédio sexual é um ato de constranger alguém com a finalidade de obter vantagem ou favorecimento sexual, por meio de condutas de natureza sexual indesejadas e impostas contra a vontade da vítima. Essas condutas podem incluir piadas, comentários, insinuações, convites insistentes ou contato físico não solicitado. Fui vítima, o que eu posso fazer? O assédio sexual costuma ocorrer quando estão presentes somente a vítima e o agressor num ambiente só. Mas tem vezes também que pode acontecer com a vítima dormindo com as outras pessoas dormindo, ou com pessoas no mesmo lugar, mas ele fazendo com que as pessoas não vejam. O ciclo do silêncio causado pelo medo, constrangimento ou vergonha da vítima alimenta o agressor e faça com que ele possa repetir diversas outras vezes. Por isso, é importante romper esse ciclo e trazer a público os fatos ocorridos. Bom, eu vou falar o que devemos fazer. É importante destacar, primeiramente, que devemos dizer não ao assediador. Possivelmente também devemos anotar com detalhe todas as abordagens de caráter sexual. Dia, mês, ano, hora, local ou setor e também o nome do assediador. Também devemos possivelmente pegar que testemunham os fatos, conteúdos, conversas, o que você mais achar necessário. Bom, devemos contar no ocorrido para colegas, amigos, familiares, formando uma rede de apoio, mais conhecida como rede de resistência. Devemos reunir todas as provas possíveis, tais como bilhetes, presentes, mensagens eletrônicas, mais conhecida como e-mails e redes sociais. Também vou falar sobre exemplos de atos de assédio sexual. Com contato físico, tocar, apalmar, encostar em alguma parte do corpo da vítima sem a permissão dela, forçar beijos e impedir o movimento ou a saída da pessoa que está tentando passar. Bom, sem contato físico comentários, piadas, insinuações de cunho sexual, elogios e comentários insistentes sobre a aparência, roupas ou personalidade da pessoa, perguntas indesejadas sobre a vida sexual da pessoa, envio de mensagens de textos e também enviar conteúdo pornográfico para a vítima. Como provar o assédio sexual? Para provar o assédio sexual, é crucial coletar provas materiais, como mensagens, e-mails e gravações, além de buscar apoio testemunhal e laudos psicológicos, se possível. É importante registrar o assédio por meio de denúncias internas e oficiais e documentando todos os detalhes, como datas e horários, para fortalecer a acusação. Caso de assédio sexual. Eu vou falar de um caso que aconteceu com a Aniele Franco, ministra de Igualdade Racial. A Aniele fez uma denúncia de importunação sexual contra o ex-ministro de Direitos Humanos, Silva Almeida. O caso envolve denúncias de importunação sexual contra o ex-ministro e uma das pessoas, a Aniele Franco foi uma das pessoas que confirmou ser a assediada. Como resultado das denúncias, Almeida foi demitida de cargo, a Polícia Federal indicou Almeida por importunação sexual e o caso segue em análise da Procuradoria-Geral da República. Bom, eu vou falar sobre as pesquisas que fizemos. Aqui são os perfis das mulheres de assédio sexual. Entre 16 e 24 anos, são 76,1% das mulheres que foram vítimas de assédio sexual. As mulheres negras foram acima de 40%, 49,1%. E o perfil de mulheres brancas foi de 42,2%, e o ensino fundamental foi de 3,8% e o ensino superior foi de 60,1%. Aqui é o perfil das mulheres. O etário, na faixa etária de 16 a 24 anos, são 76,1%, que foram vitimizadas nesse último ano.
são de 49,1% e entre mulheres brancas são de 42,2%. A escolaridade. Enquanto 3,8% das mulheres com ensino fundamental relataram alguma forma de assédio nesse último ano, e a de ensino superior foi de 59,7%. Intervenção. O teatro fora uma intervenção teatral em que apresentamos uma cena sobre assédio sexual e convidamos o público a participar entrando na história, para propor soluções e nos ajuda a refletir, conversar e aprender na prática, como agir diante desse tipo de violência. Aqui são as leis e regulamentos relacionados. A lei número 10.224, do dia 15 de maio de 2001, foi introduzida no Código Penal a tipificação do crime de assédio sexual, o que promoveu uma evolução da legislação, pois o assédio sexual era enquadrado no crime de constrangimento ilegal, cuja pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. A multa para o transgressor, conforme o artigo 146 do Código Penal. A Constituição Federal 88. O assédio sexual representa uma violação à indignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. Artigo 1. Assim como os direitos fundamentais, a saúde, o trabalho é a honra. Artigo. A Lei 8.112 são deveres do servidor público, entre outros, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, tratar as pessoas com urbanidade e ser legal às instituições a que servir. Artigo 116. Aqui nossa bibliografia. Foi isso. Lembrando que a proposta é de um teatro fórum. Vamos ver se o grupo dessa vez vai conseguir executar. Em resumo, o que é isso? Eles vão apresentar a cena 2 vezes. Uma primeira vez, do início até o fim, sem interrupções do público. Eles irão representar uma situação, na verdade uma sequência de situações de assédio sexual, que é o tema deles. Ou seja, uma cena de opressão, né? Tem a figura do opressor e do oprimido. O Teatro Fórum faz parte do programa de um tipo de teatro que a gente chama de teatro do oprimido e que convoca o público a também participar. Na segunda vez que eles apresentarem a cena, vocês vão ser convidados a qualquer momento, isso só na segunda vez, tá? A qualquer momento, levantar a mão, interromper a cena e substituir algum personagem da cena para mudar, alterar a situação de opressão. Se ninguém levantar a mão, se ninguém se arriscar em mudar essa situação, ela vai continuar até o fim como ela foi apresentada da primeira vez. Então é que nem na vida. Na vida, se a gente não reage, nada muda, não é? No teatro também. Então, sintam-se à vontade na segunda apresentação da cena para levantar a mão e eu vou exercer esse papel de coringa para perguntar qual personagem você quer substituir. Então, na primeira vez que vocês assistirem, tentem identificar quem são esses personagens. Quem é o opressor, quem é o oprimido, quem é a pessoa que forma essa rede de apoio, quem acaba atrapalhando e quem vocês podem substituir para mudar essa situação de opressão. Tudo bem? Ainda não começou. Começou agora. Essa equipe nova não dá conta de nada assim, né? Você já deveria estar no lugar da chave. Bom dia, gente. Bom dia. Eu espero que saiba retribuir.
Ih, ah lá, olha como o Carlos tá. Essa aí sabe como faz, hein? Luana, se toca, esse tipo de comentário só piora as coisas. Você nem sabe o que tá acontecendo, meu. Ana, eu sei o que tá acontecendo. Você não precisa passar por isso. Você não precisa passar por isso sozinha. Só com você. Mas a gente criança não tem pra quem contar, ninguém vai me ajudar em mim. Claro que vão precisar. Pode denunciar. E se você quiser, eu posso ir junto com você. Mas ninguém vem aqui, tá? Ele é mais superior que a gente. Você vai conseguir, eu vou te ajudar. Qualquer coisa a gente fala com a chefe. Você consegue denunciar. Pessoal, vamos nos reunir todos aqui, que eu tenho um comunicado super importante para fazer. Ana, agora não dá. Mas é Ana, importante. agora não. Eu vou comunicar que eu estou passando o cargo de gerente para o Carlos. Nós iremos apresentar pela segunda vez. A cena é exatamente a mesma, tá? O público agora, a qualquer momento eu vou ficar aqui atenta. Eu não tô na cena interpretando nenhum personagem, mas vou ficar atenta para quem levanta a mão e que se arrisque a entrar em cena para substituir algum personagem. Lembrando que eles vão tentar manter a situação exatamente como ela foi apresentada. Quem entrar em cena agora vai ter que lutar, resistir contra essa realidade, essa situação de assédio. Certo? Não fiquem envergonhados nem tímidos, sejam sem vergonha. Vamos lá. Vamos começar novamente, então? E aí, alguém vai se manifestar? Ah, essa equipe nova não dá conta de nada sem mim. Você já deveria estar no lugar da chefe. Bom dia, gente. Bom dia. Não vocês, para você foi contribuir. Não, tô avançada. Posso? Sim, para. Quem você vai querer substituir? E quem eu vou querer? Qual personagem? Ela está no lugar dela. Não, é você Eu em vencer de algum personagem. Do lugar De qual personagem? Pode ser da vítima, Rayane, que você tinha indicado ela, ou a Jennifer, que é a amiga funcionária que entra para perguntar se Não, ao contrário, você sempre fica no lugar dela. certo. Talvez mais. Ela indo embora. Exato, ela entra agora. Ela entrou e perguntou se está tudo bem. Ana, tudo bem? Tá sentindo você meio pálido esses dias? Tá acontecendo alguma coisa? Alguma coisa de nojento, alguma coisa? Não, Tem certeza? Ninguém. Essa é de polícia.
esperando a música do Natal? Pode. Quero substituir a Maria. Tudo bem. A Sheila vai substituir a personagem da Maria Vitória. Lembrando que é pra improvisar, tá? Fiquem tranquilos. Presente. Tô imaginando. Ó, a gente sabe o que tá acontecendo. Né? Então a gente quer dizer que é difícil, a gente entende que é difícil pra você, mas a gente tá aqui de verdade. As outras pessoas sabem o que tá acontecendo. Às vezes é difícil você resolver sozinho. Vamos conversar um pouco sobre isso? Vamos tomar um café depois? Não adianta nada. Ninguém vai acreditar no nada. Imagina, a gente, nosso período, a gente consegue convencer. Mas ele é superior a quem? Você não pode passar por isso mais tempo. Você tem que se habituar. Quanto mais quietinha você ficar, mais ele vai fazer. Entendeu? E aí a gente pode falar pra diretora geral. Ela tem a gente te ajuda. Vamos ser testemunha. Tá bom? Vamos, vai dar certo. Vai. Vou pegar isso aqui, tá? Você prova. Bora. Cena da Cher. É a cena da Cher. Pessoal, vamos se reunir aqui, que eu tenho comunicado super importante para passar. Agora não, vamos comunicar para passar. Depois conversamos. Sabe o que é? Que é muito importante mesmo. Você já sabe o que é isso? Não, não sei. Então, isso aqui é um presente que o Carlos. tá dando pra ela, ele tá prestigiando ela. Então isso é uma coisa muito séria. Na cara do Edvaldo. Eu? Sim, é você mesmo. Então a gente precisa conversar sobre isso. Isso assim, é muito importante. A gente vai ter que conversar sobre isso. Depois eles passam na minha Mas sala, você já tá sabendo, Não, né? mas isso daí é mentira. Bom, a gente tem que conversar. Então, eu ia Rafa. comunicado Rafa, que eu ia passar o Tem cargo gente de querendo substituir personagem. você vai? Quem Quero substituir a chefe. A chefe. Isso. Eduardo. Então eu ia fazer. Queria Vai lá. substituir É isso mesmo, isso mesmo. Eu ia lá, ainda bem que ela levantou a mão junto. Acho que no final tem que deixar que demitir. Pegar aquele aí. De que momento você quer começar? Bem, foi apresentado. Eu acho que a partir do momento de. Deixa eu fazer um dia. Ela convoca todo mundo. A gente entra. Rosângela, Ele substituiu esse assediador. Tipo, eu tenho um comunicado importante pra fazer pra vocês, tá? Tudo bem? Tudo bem? Então, o comunicado, ele tem a ver com a mudança da gerência. Eu preciso falar um negócio importante antes de fazer esse comunicado. Um negócio importante. Um negócio mais importante que a nossa reunião aqui. Muito mais importante que possa mudar a sua ideia. Você sabe o que é isso? Faz Mas tempo que antes, já se for pedir alguém para mim, vamos deixar. Não vamos, é muito importante, é prioridade. Ela está sendo assediada por um funcionário. Isso aqui é prova. Se quiser até o comunicado é mais importante do que isso. Você tem conhecimento da legislação, da profissão, que a pessoa tem, tá? Então isso aqui a gente não pode deixar passar do deputado. Tá bom? Vamos sim. Vamos se reunir, mas a gente não vai desistir de falar sobre isso. Certo. Aí você não comunica. E qual é o seu comunicado?
meu comunicado é que assédio não é aceito dentro dessa empresa. E a gente vai tomar todas as providências para que o assediador seja criminalizado. E é importante dizer que não existe uma solução única, né? Cada ator, quando eu falo em ator, é cada um de vocês que decidisse entrar em cena, poderia tomar uma iniciativa diferente e dar um outro encaminhamento para a cena, né? Vocês podem até ir pensando aí se vocês agiriam diferente, que tipo de ação vocês tomariam no lugar do chefe, ou será que foi adequada, né, a postura que ela teve, como ela recebeu essa notícia. A gente viu que houve uma mudança na condução da cena, né? Da impunidade que a gente assistiu da primeira vez, do assediador recebendo uma espécie de prêmio, sendo promovido dentro da empresa, e a vítima sendo silenciada. Na segunda cena a gente já vê uma situação bem diferente. A vítima foi escutada, ela encontrou uma rede de apoio nos colegas de trabalho, que ao perceber não ficaram fazendo fofocas, ou até mesmo culpabilizando a vítima pelo assédio sofrido. A gente teve também uma chefe bem mais receptiva, né, à situação que estava acontecendo na empresa. Ela reagiu no momento, né, anunciando uma medida firme, uma medida institucional. Ou seja, a empresa não admite isso, né? O que o grupo tentou mostrar aqui foi um pouco que em ambientes de trabalho, mas não só, até mesmo na sala de aula, na escola, no mundo, situações de assédio acontecem, nem sempre elas são explícitas. Elas podem acontecer de modo muito sutil, discreto, passarem despercebidas, né? Ou não serem sequer encaradas como um tipo de violência. E a gente viu aqui que existem medidas a serem tomadas, né? Por parte da vítima, mas também por parte de quem está ao redor dela, ou mesmo dentro de um ambiente de trabalho. Vocês querem complementar, meninas, meninos? O que vocês acharam das soluções dadas pelas pessoas que entraram em cena? Foram boas soluções? Esse é o momento do fórum, que todo mundo pensa, discute sobre as soluções que foram apresentadas na cena. Foi bom que vocês três isso aí, pra ajudar na cena que fez ter um final justo e totalmente certo, do que o final que a gente fez, que não foi, como a professora disse, não foi nada certo, que a vítima foi silenciada, o agressor teve o seu prêmio, como a professora disse, e foi muito legal essa segunda cena, porque foi muito compreensiva, teve muita conversa boa, e esse é o certo de se fazer quando você sabe de um ocorrido, e isso é o certo que você deve fazer, acolher a vítima e fazer com que ela traga a público o que aconteceu com ela, não deixar ela com vergonha e não julgar ela, porque se você julgar ela se sente com medo de se autoajudar, que seria denunciar, fazer com que aquela pessoa tenha a permissão dela. Eu acho muito importante, para mim, há uma parte que me toca muito, e aí eu decidi escrever justamente essa parte, quando a personagem da Mavi faz o julgamento e culpabiliza a vítima, né? Então eu acho que a diferença, claro, né, a postura da chefe que vai ali no final, mas a diferença, né, porque é um teatro, uma cena simples e tal, mas a Raiane até se emocionou, porque quando a postura foi diferente no sentido, não, nós vamos conversar, e as duas unindo forças para fortalecer a personagem da Raiane. Ela saiu daqui emocionada, né? De se sentir realmente, não estou só, eu estou acolhida. O né? choro não é encenação, hein? Né? O choro foi de verdade. Então isso faz muita diferença. Eu já sofri um assédio numa escola, eu era diretora, e a gente
a gente fica com muita vergonha. A gente fica com muita vergonha. Foi uma coisa assim que, sabe, porque assim, até hoje, né, eu sei que vocês não vão falar pra ele, mas eu até hoje não falei pro meu marido. Porque você fica se sentindo, cara, será que eu vi coisa? Tipo, não vi nada, de ver tudo na minha imaginação. Mas você tem um sentimento de se sentir mal tão grande. Você foi violentado. Né? Uma coisa assim, que uma postura, um gesto, depois uma fala, acabei, nunca mais. Eu fui assim, nós andando direto com o prestador, no caso, né? Eu fazendo serviço, nunca mais chamei o cara, não fiz serviço, acabou. Mas aquilo me trouxe sofrimento, ao ponto de eu nunca falar pro meu marido. E eu fui a vítima de um cara que ia prestar um serviço. E aí nessa mesma escola, teve depois um outro prestador, era outra pessoa, que ele assediou várias mulheres na escola. Para elas falarem para mim, né, a coordenadora, uma BE e uma inspetora, na cozinha, com esse lance de piada. Porque assim, gente, homens e mulheres, né, a gente se sente incomodada com situações. Né? Então, por mais que você fale, é brincadeira, é minha amiga. Mas o que o outro sente é o que o outro sente, né? E aí, quando veio uma falar comigo, depois veio outra falar comigo, aí a coordenadora, eu peguei e chamei. O cara é super talentoso. Ele fez um painel lindo, só que faltava finalizar, tipo, uns contornos, não sei lá. Aí eu chamei pra conversar. Ó, fulano, eu recebi esse, não chamei as vítimas, não, né? Fiz uma criação. Eu chamei e falei assim, fulano, né? Vou conversar, tal. Aí ele falou assim pra mim, sou homem, né? Aquele cinismo. Né? Ele não teve nem a cara de pau de negar, não. Elas que tiveram uma impressão errada, não. Ele falou, sou homem, né? Eu sei. E aí eu falei, pois é, né? O senhor tá tendo uma conduta assim. Aí eu perdi minhas primeiras lá, falei um monte de coisa. E aí depois eu falei assim, olha, eu só finalizo o seu serviço, você tá finalizando, e a gente acaba por aqui. Ele não voltou para finalizar, né? Eu só perguntei, no caso eu tinha mais uma assistente que cuidava das crianças para mim. Falei, quanto que a gente deve para ele? A gente deve tanto, faz o cheque agora, a gente vai pagar. Tá bom, não quero mais esse momento. Mas eu não fui nem para a questão legal, né? Mas, né, a minha função era proteger os meus funcionários, assim como se fosse homem, né? Então essa é uma situação que é muito recorrente, né, que magoa demais, que violenta demais. Quando a gente sente apoio, é assim que a gente se sente fragilizado, né? E o que acontece na escola entre os alunos em outra medida, entre pares também aí, né? Então aqui no caso, o rapaz tinha um cargo de chefia, não era o gerente, mas tinha um cargo de chefia. Mas entre pessoas, né, aluno com aluno, professor com professor, né? Somos humanos e todos na mesma condição. É isso. E é importante mencionar que tanto meninos quanto meninas, homens quanto mulheres, podem ser vítimas, né, de assédio. Na cena aqui, a gente retratou uma mulher, que não raro também, dentro de uma estrutura hierárquica da empresa, muitas vezes desempenha as mesmas funções que um homem, né, mas ganha menos, sofre outros tipos de assédio, né? A gente tentou retratar um pouco isso. É interessante que no relato que a Sheila trouxe aqui, de um funcionário que trabalhou com ela, a resposta foi muito parecida com a do nosso personagem, né? O Carlos, o personagem, contestou. Não é mentira, não sei se no caso ele negou, mas ele apelou para a natureza, né? Fragilizando, né? Tentando colocar em dúvida ou colocando como algo irrelevante, né, o depoimento das vítimas. Né? É muito fácil, muitas vezes, o assediador tentar cair nessa de descredibilizar o discurso da vítima. Por isso é importante reunir testemunhas, como foi mostrado na cena, né? Falar com a chefia superior, no caso das funcionárias da Sheila, na outra escola, que relataram o que estava acontecendo, para coletivamente pensar em uma medida também, né? Uma vez que o assediador geralmente segue padrões também, né? Ele segue um padrão de comportamento que se repete, independente da vítima. E é importante, claro, não expor a vítima.
né? Eu, por exemplo, se eu pudesse fazer uma alteração na cena, eu ficaria pensando como seria falar tudo isso sem expor a vítima tanto, né? Porque é também muito constrangedor e não é fácil falar em público, né? Fui assediada, fui vítima de um assédio. Isso é muito difícil, né? Então, a gente também pode pensar, imaginar que outras soluções dentro dessa situação apresentada poderiam ser possíveis de modo a preservar a vítima mais. Né? E a maioria das vezes, quando você não corta, como diz o da popular, o mal pela raiz, ele acaba virando uma tortura psicológica. Porque se ali você não fala nada e ele acaba virando gerente, ele vai continuar torturando ela psicologicamente. Vai ter mais poder. Isso. Aí ele vai acabar torturando ela ainda mais e aí ele vai acabar ficando mais sério do que já estava. Então, se a pessoa tiver coragem de ter alguém que corte esse mal pela raiz, né? E o que eu entendi também na cena foi que a pessoa, eu não sei se foi por conta do trabalho da pessoa, tipo, ter medo de ser demitida ou de ter medo de não acreditarem nela, mas esses dois pontos são bem importantes, porque às vezes, se a pessoa, se o gerente, a dona da empresa chegar e não acreditar nela, a tortura psicológica seria ainda maior. Seria um outro tipo de agressão. Exatamente. Então, se eu botar a mão pela raiz, vai ficando cada vez mais pior. É importante assim, destacar que na cena a gente teve vários tipos de assédio, vocês perceberam? A gente só não teve, digamos assim, o assédio físico, que ele é o mais direto, né? Mas a gente teve aqui um assédio digital, um envio recorrente de mensagens por redes sociais, né? Presentes seguidos de chantagens, né? Ou ainda, era na cena para ficar mais claro, mas quando ela passasse, assovios, né? Ao passar com a finalidade de constranger, né? E demonstrar a superioridade. Enfim, a gente tentou aqui mostrar os vários tipos de assédio, né? Que existem, são possíveis. E assim, existe uma infinidade. Alguém mais queria aqui, talvez, relatar se de repente na cena existiria algum outro tipo de solução, alguma coisa que passou despercebido, poderia ser alterado, mudado numa realidade parecida a essa que foi apresentada? Sexto ano ficou um pouquinho intimidado, gente? Vocês não são assim. Alguém aqui já apresentou? Sim, professora? Não, eu acho que pode colocar até uma reflexão para os meninos, mas na primeira cena, né, quando o Carlos ele assobia, né, às vezes a gente, né, passa por essas situações, né, que um colega ali tá cometendo algum tipo de assédio, né, algo ali, e aí a gente fica quieto, né, às vezes, ou a gente não quer mostrar nossa, sei lá, a gente tem uma busca por afirmação também da nossa identidade como homem, né. Mas às vezes a gente pode falar pro colega, né? Pô, não é legal, né? Ela não tá na sua, você fica dando em cima dela. O Richard podia ter se posicionado, né? Falado assim, Carlos, pô, ela já falou que não tá na sua, entendeu? Você já tentou, não é legal, entendeu? E ele como homem incentivou, né? Foi incentivando, né? Estrangeiro. Na vida